dia, Pedro. Tudo bem, Cláudio? Sobre a área da segurança pública, porque ontem o relator da PEC da segurança, o deputado Mendonça Filho, trouxe algumas informações a respeito daquilo que ele pretende propor a respeito de mudanças na área da segurança pública, principalmente para combater o crime, né? Essa história da polícia ficar enxugando gelo que tanto incomoda o cidadão. O deputado Mendonça Filho disse que vai propor um referendo a respeito da maioridade penal. Nada melhor do que a população possa responder a essa tese. Pessoas que cometem crimes violentos entre 16 e 18 anos não podem ficar impunes com 3 anos em regime socioeducativo. O referendo é uma convocação posterior da população para ratificar ou rejeitar uma proposta legislativa que ainda não existe. Então não sabemos qual será esse texto que vai a referendo. O deputado Mendonça Filho fala em 2028. Num primeiro momento ele tinha falado no ano que vem, 2026. Mas disse que isso não pode contaminar o debate da eleição de outubro. Ora bolas, nós vamos esperar 2 anos? Permitir que menores continuem nessa situação? Infratores, bandidos que são aí punidos no máximo com 3 anos de internação numa unidade de Fundação Casa ou estabelecimento para menor infrator. Vamos ficar assistindo essa violência toda por mais 2 anos para não contaminar? Pelo contrário, eu quero mais é saber o que o presidente da República, candidato ali, tem a dizer a respeito do assunto. O candidato a deputado, ao Senado, como que ele vai votar nessa questão que é sensível, tanto para aqueles que defendem quanto para aqueles que acreditam que há outro tipo de solução para esse problema, que não foi encontrado até hoje, porque o que a gente vê é menor cometendo crime e sendo punido de uma maneira muito branda pela nossa legislação. Como disse certa vez um policial experiente aqui do estado de São Paulo, o delegado Dr. Youssef Abu Chain, o menor aqui no Brasil tem licença para matar, porque efetivamente, por maior que seja a sua ficha criminal e por mais grave que seja o crime praticado, ele, segundo o Estatuto da Criança e do Adolescente, só pode ficar 3 anos internado nessas unidades. É no máximo isso. Para ficar 3 anos internado tem que fazer muita coisa, mas muita coisa, né? E mesmo assim, os benefícios da legislação acabam vindo. E as vítimas da violência, enquanto isso, estão sendo colecionadas. E o parlamento já se debruçou sobre o assunto. Já tivemos em 2015 a aprovação de uma PEC para mudar a maioridade penal na Câmara Federal, que ficou parada e caducou no Senado Federal por inércia dos senadores da República que não quiseram mexer nesse assunto. Neste ano, nós conversamos algumas vezes aqui na Rádio Bandeirantes com a dona Marisa Dippmann, que é mãe do Vitor Dippmann, nossa ouvinte, telespectadora, que acompanha muito a nossa programação. O filho dela foi assassinado, foi vítima de um latrocínio, na verdade, por um menor de idade que estava para completar 18 anos. No dia seguinte, ele atingiria a maioridade penal. Mas como cometeu o crime à noite, tinha 17 anos, foi classificado aí pela justiça como menor infrator e pouco pagou pelo crime praticado. Um celular levado ali da vítima e mesmo assim o bandido, sabendo, né, que seria beneficiado pela legislação, ele atirou e matou o Vitor, que também era ouvinte da Rádio Bandeirantes, aliás, estudante de comunicação, tinha interesse até mesmo de fazer um estágio aqui na Rádio Bandeirantes. Isso foi confidenciado para nós depois do crime. Então a nossa ligação é muito próxima, né, quando esse assunto surge. Em uma das oportunidades, ela falou sobre os projetos em andamento, sobre essa luta pela redução da maioridade penal e até mesmo a respeito daquilo que nós temos de envolvimento das entidades que deveriam estar atentas a esse problema, mas pouco fazem em relação a uma pressão política por mudança na lei. Inclusive eu falo, olha, eu sou bem honesta, sou advogada, a OAB não faz nada, a OAB é uma vergonha, para mim, na minha opinião, a OAB é uma vergonha. Porque, na época, 93% da população estava a favor da redução da maioridade penal e a OAB estava contra.
Então, não sei. Eu falei isso, a população, se faz uma pesquisa hoje, pergunta vocês que são da mídia aí, sai na rua, faz um levantamento, pergunta quem é a favor da redução da maioridade penal. Eu duvido que não dê pelo menos 80%. E com 80% ninguém faz nada, absolutamente nada. Os deputados, os nossos deputados e senadores, olham para os umbigos dele e falam, isso aqui tá bom para mim, isso aqui não tá, e pronto, acabou. A população que se lasca. Lembra que tinha um personagem do Chico Anísio que falava que o povo que se exploda? É mais ou menos isso. Tá aí o espaço para você também se manifestar conosco, né, a respeito desse assunto, o que você pensa sobre a redução da maioridade penal. Agora, sobre o referendo, talvez ela esteja certa, talvez seja importante fazer uma consulta popular. O que não pode acontecer é o que aconteceu com o referendo do desarmamento. Vocês lembram? A população votou, mas não levou. Até hoje, nós temos aí dificuldades para implantar aquilo que foi escolhido pela população. Mas pode ser que seja um caminho, porque ficar esperando que aconteça algo no parlamento, nós já temos aí um histórico bem desfavorável para algum tipo de esperança nesse assunto. Esses são os destaques iniciais do Jornal Gente. Tem muito mais para você, nós vamos falar sobre economia hoje aqui, vamos tratar dos outros assuntos do dia, para você que está nos acompanhando pela Rádio Bandeirantes e também pela Band News TV, na sequência os outros assuntos do Jornal Gente. Rede